Venha comigo! Rendimentos de microempreendedor individual MEI. A pergunta é, o que é que pode ser distribuído de forma isenta para o MEI? Ora, o MEI é uma empresa, por isso está também sujeita às mesmas regras com algumas simplificações. Por isso, o MEI pode pagar Prolabore? Pode, só que se pagar Prolabore é a remuneração do empresário, aquele que assina e responde pelos atos da empresa, da entidade. Então, é um rendimento do trabalho tributável, sujeito à tabela progressiva. Não se recomenda ao MEI, né, receber Prolabore, a menos que esteja dentro do limite da tabela de isenção. Mas nem vai precisar, porque o MEI é aquele que ganha tão pouco, mas tão pouco, que no ano calendário de 2017 foi o último ano de limite de receita bruta de 60 mil. Lembrando que a partir do ano calendário de 2018 muda para 81 mil, dividido por 12, 6.750. Né? Bom, mas vamos focar aqui o ano calendário 2017 para o exercício financeiro 2018, tá ok? Bom, então, o principal de um MEI é distribuição de lucro. E a distribuição de lucro do MEI é isenta como de qualquer outra empresa. Tá ok? Nos termos lá do artigo 10 da Lei 9.249 de 95, se aplica aquela mesma regra. Mas o MEI, por ser tão pequenininho, o fisco não exige nem o livro caixa. Exige só que ele aplique lá o anexo 13, lá, anexo 14, na verdade, a relação de receitas e despesas. Né? E guarde isso mensalmente para poder transmitir no ano seguinte, que é a parte da PJ. Agora, estamos falando aqui da pessoa física do MEI. Então, veja, o MEI na PJ não é obrigado, mas recomenda-se fazer o livro caixa, não custa nada. Né? E aí, então, de lá se extrai o quê? A receita bruta. Pego a receita bruta, então vamos lá. Como é que eu distribuo lucro isento para o MEI? Pego a receita bruta, aplico a margem de lucro presumida, que está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95, aquela do lucro presumido mesmo, né? Que corresponde ao quê? No caso de revenda de combustíveis, 1,6%, prestação de serviços hospitalares de 8%, prestação de serviços de transporte de cargas, 8%, prestação de serviços de transporte de cargas, exceto de cargas, portanto, de passageiros, né? É de 16%, demais serviços é de 32%. Mas o MEI, basicamente, se resume em entidade, empresa que vende ou presta serviço. Por isso, a margem de lucro presumido se resume basicamente em 8% no caso da venda e serviço 32%. Pronto, esse valor é o lucro isento do imposto de renda. Aí as pessoas que estão acostumadas a calcular o do Simples Nacional perguntam, mas por que não subtrai imposto de renda? MEI não paga imposto de renda. Lembre-se, quando você faz a inscrição do MEI, o MEI tem que recolher mensalmente o quê? 5% do salário mínimo de INSS e que mais? Se for prestador de serviço, ISS de R$5 e se comércio, ICMS de R$1. É só isso que ele recolhe. Então ele não recolhe imposto de renda, por isso é que não se subtrai imposto de renda aqui. Entendido aí? Então esse já é o lucro da forma mais simplificada possível que o MEI pode distribuir. Tá ok? Então, esse é o lucro isento do imposto de renda. Agora, importante saber o seguinte, que o Código Civil dispensa o quê? Contabilidade de um MEI. Do MEI. No entanto, não impede. Ora, se o MEI quiser fazer uma contabilidade, ele faz a contabilidade no diário e razão, e aí, se o lucro contábil apurado aqui na contabilidade for superior ao lucro por estimativa, esse lucro pode ser distribuído ao MEI de forma isenta, certinho? Bom, vamos para um exemplo aqui, ó.
no meu curso, eu coloquei lá exercício fixação número 3 e resolvi, e aqui estou trazendo aqui para o YouTube. Então, a receita bruta no ano foi 62.700, certo? Só um parênteses aqui. Veja, quando eu falei desse cálculo aqui, né, esse cálculo aqui nós faremos agora no anual. Mas a questão é, pode ser mensal? Pode, eu recomendo, porque imagine, o MEI vai passar fome durante o ano todo? Não. Então, ele vai viver da distribuição desse lucro mês a mês. Então, esse cálculo tem que ser feito mês a mês, né, e dar a saída do caixa, certo? Mas vamos lá. No nosso exercício é o anual. Então, ele faturou no ano 62.700. Aí você diz, mas Roberto, o MEI não tem um limite de apenas 60 mil no ano de calendário 2017? É verdade. Aí o que acontece aqui? Olha, a regra mesma do Simples Nacional. Lembra-se que quando o MEI excede o limite da receita bruta de 60 mil, se excedeu em até 20%, ele continua como MEI. No caso, o limite de 60 mil mais 20%, né, vezes 1,2, dá 72 mil. Então, ele está dentro dos 72 mil. Então, ele permanece como MEI até 31 de dezembro, mas no ano seguinte, ele está, o quê? Sujeito ao desenquadramento. Mas como estamos falando de 2017, e com a Lei Complementar 155, o limite do MEI, a partir de 2018, aumentou para 81 mil, então, nesse caso, não tem nenhum problema, que ele continuará lá em 2018 como MEI também, porque ele está dentro do limite, dentro da regra de transição, tudo certinho funcionando. Tá ok? Só a título de informação. Tá bom, então receita bruta, 62.700. Vezes percentual de presunção. Então, considerando que esse MEI aqui tem como receita bruta o que? Vendas. Então, vendas, a margem de lucro presumida é de 8%. Pronto, quanto que é o lucro que pode ser distribuído a esse MEI? 5.016. Aí você, poxa, 5.016 no ano é tão pouco. De fato, é muito pouco. Por isso é que é importante fazer o livro caixa ou então simplesmente a relação de entradas de receitas menos saídas de despesa. Vamos supor que há um saldo aqui de 30 mil em dinheiro para ele no ano todo. Certo aí? Bom, nesse caso, dá para distribuir os 5 mil? Dá. Então vamos distribuir lucro, distribuição de lucro isenta do imposto de renda 5.016. Deu a saída, certo? Ainda tem lucro? Tem. E se distribuir além desse valor? O lucro que foi distribuído acima deste valor é considerado um lucro tributável. Só que para tributar eu tenho que levar lá para a tabela progressiva, certo? Tá lembrado que no ano calendário 2017 a tabela progressiva é de quê? Mensalmente, até R$ 1.903,98 é isenta, não é isso? Como eu estou aqui falando do ano, então aquilo lá multiplicado por 12 dá o quê? Na tabela progressiva anual de 2017, R$ 22.847,76 não incide. Apesar do item ser rendimento tributável, não terá tributação, certo? Claro, se distribuir acima deste valor, será tributável. Então, posso distribuir esse valor? Posso. Sem pagar imposto? Posso. Aí, tá aqui, ó, eu vou colocar assim, saída de caixa, ó. Distribuição de lucro tributável, 22.847,76, certo? E ainda tem um saldo de 2.136. Se ele distribuísse, digamos, mais 2.000, daria 24.847. 24 mil estaria na alíquota de 7,5%. Então, para não tributar, distribuímos a esse MEI, além dos 5 mil, mais 22.847. Como é que esse MEI vai declarar na declaração de ajuste do ano, exercício financeiro 2018? Então, lá no rendimento tributável, ele vai apresentar este rendimento aqui, distribuição de lucro de 22.847,76. E a parte do rendimento isento, ele vai apresentar distribuição de lucro de 5.016. Pronto, ele está direitinho, kits, com a Receita Federal, né? E aí, esses 2.000 aqui, poderia ser distribuída de outra forma sem tributar? Poderia. Como? Daria o título de prolabore, porque aí você levando o prolabore para a tabela progressiva, que é um item separado, ele estaria aqui dentro da isenção. Tá vendo aí que, né, é muito importante o MEI procurar o profissional da contabilidade e saber que só o profissional da contabilidade tem esses detalhes para esclarecer, tá certo? Você é MEI? Procure um contador. Você é um contador? Aplique tudo isso
para o seu cliente MEI. Até a próxima. Fique com Deus.